Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor propôs para esse ano. Sabemos, ó Deus, de que o melhor o Senhor tem para as nossas vidas. Dá-nos a sabedoria, dá-nos, ó Deus, discernimento para fazer as escolhas corretas. A paciência, ó Deus, para sabermos aguardar no Senhor. Mas também a fé, com a convicção de que nunca estamos sozinhos. Que a Tua paz possa governar a mente de todos, o coração de todos nesse lugar. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos instruir na palavra e as nossas vidas sejam transformadas. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Quem pode dar mais um aplauso ao Senhor Deus, mais uma vez? Ele merece. Glória a Deus. Esse é o ano do derramar do Espírito Santo. Uau! Imagine o que Deus tem para as nossas vidas até o final desse ano. O quanto o Senhor vai nos acrescentar. Deus vai nos ensinar muito a respeito do Espírito de Deus, a respeito do Espírito Santo durante esses dias. E o Senhor vai lhe trazer uma experiência tão gloriosa, de que eu creio, de que todos aqui vão poder compartilhar de quão fundamental foi esse ano na história da sua vida. Porque o Espírito Santo, com toda a convicção, é a pessoa mais incrível que você vai conhecer nessa terra e nesse mundo. E quando Deus derrama o Espírito dele, Deus nunca desperdiça unção. Deus nunca faz um mover sem uma razão. Se Deus está dizendo que esse é o ano do derramar do Espírito, é porque Deus tem algo em mente. Deus tem algo para realizar através de mim e através de você. Aliás, não tem uma pessoa sequer nesse auditório que não tenha uma missão aqui nesse mundo. A razão de você estar vivo já é uma evidência de que você ainda tem um propósito para cumprir. Porque se você já tivesse realizado o que tinha que ser feito, você já teria ido embora. Mas Deus ainda acredita que tem algo valioso e precioso para você realizar nesse mundo. Quantos aqui querem ser usados por Deus? E o Espírito Santo é a pessoa responsável que vai trazer a você o conhecimento da sua missão. É o Espírito Santo que mergulha nas profundezas do coração de Deus e traz para nós revelações daquilo que Deus separou para as nossas vidas. E sem o Espírito Santo, nós não vamos saber exatamente aquilo que Deus tem para nós. Não significa que nós não teremos ambições, nós não teremos prazeres ou nós não teremos objetivos. Muitos aqui sabem a minha história pessoal. Eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho. Eu dediquei 4 anos na universidade querendo ser médico. Para depois eu descobrir que aquilo era um plano pessoal. E não era o plano perfeito de Deus na minha vida. Depois Deus disse, meu plano não é você ser médico, meu plano é você ser um pastor. Mas eu só pude experimentar esse norte de Deus para mim a partir de que o Espírito de Deus entrou no meu coração e começou a me ministrar. Lembre-se, qual é a importância do Espírito Santo para você? E qual é o valor do Espírito Santo para o ser humano? Quando você analisa o momento em que Deus criou o homem, ali já nos ensina qual é a união, a dependência, a intimidade que um homem deve ter com o Espírito do Senhor. Capítulo 1 de Gênesis traz uma narração da criação da terra. Mas no capítulo 2 é como se Deus abrisse um parêntese e ele explicasse com mais detalhes o momento em que ele criou o ser humano. E observe esse exato instante, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Veja o que está escrito aqui. A Bíblia diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o que, irmãos? O fôlego de vida. E o homem se tornou. Quem pode dizer se tornou? Só mais uma vez?
o homem se tornou um ser vivente. Perceba no texto que o homem só se tornou alguma coisa depois que o Espírito de Deus entrou nele. Veja como Deus age. Veja como Deus fez, porque Gênesis é a matriz. Gênesis fala do estado de perfeição. Gênesis 1 e 2, fala do plano original, de como Deus sempre sonhou que fosse. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que o homem, sem o Espírito Santo, ele era o quê? O que era o homem antes de Deus soprar nele? Ele era o quê, gente? Não era nada, era pó. Era só um barro. E Deus ali pegou o barro, fez o corpo do homem, e enquanto Deus não soprava nele, o homem não tinha nada e não era nada. Mas a partir do momento que Deus pegou o fôlego de vida, porque o fôlego é algo que está dentro de nós, e quando ele expirou o que veio de dentro dele, para dentro do homem, nesse instante, Adão abriu os olhos. Eu não posso nem dizer que Adão abriu os olhos e viu o Espírito Santo entrar nele, porque senão ele já existiria antes do Espírito de Deus entrar. Foi o contrário, o Espírito de Deus entrou nele, então ele abriu os olhos. E você vai ver que pela matriz, pelo primeiro homem da humanidade, a vontade de Deus é que todo ser humano já tivesse dentro de si o Espírito de Deus. Nunca foi do plano de Deus o Espírito Santo viver ausente do homem. Você foi criado para receber o Espírito de Deus. Quem ouviu? Só que nós entendemos e já sabemos que teve um momento que Adão se rebelou contra Deus. Adão não queria ser mais liderado por Deus, ele não queria ser governado pelo Senhor, ele queria ser líder de sua própria vida, ele não queria ser mais dependente do Criador. E a partir do momento em que ele se rebelou e desobedeceu e caiu em pecado, nesse instante em que Adão se tornou pecador, o Espírito de Deus, que é santo, por isso que ele é chamado o Espírito Santo, saiu de Adão, porque ele que é santo não poderia mais habitar naquele que perdeu a santidade. E a partir desse instante, o corpo humano passou a existir e a viver sem o Espírito de Deus. Eu não posso nem dizer viver, eu posso dizer assim, o homem passou a sobreviver. Porque viver já é diferente. Aliás, tem muita gente no mundo que só está sobrevivendo. Tem muita gente no mundo que só existe e não vive. Porque quando você vive, é porque Deus já lhe iluminou, Deus já lhe deu uma experiência gloriosa de um novo nascimento, e você tem uma missão, você entende que tem um propósito, você entende que existe algo além da nossa vida, existe uma coisa maior. E a partir do momento em que o Espírito Santo saiu de Adão, a coisa começou a ficar ruim. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Um irmão matou o outro. Crise familiar. A Bíblia diz que a violência aumentou tanto quando você chega no capítulo 6, quando chega no capítulo 9, a Bíblia diz que Deus já não aguentava do nível de violência que havia na terra e o nível de imoralidade. A coisa foi se multiplicando de tal forma que a Bíblia ensina que o pecado até influenciou a natureza, que até o planeta começou a sofrer por causa da decadência humana. E Deus olhava do céu e viu homens se matando, homens ficando doentes, enfermos, deprimidos, angustiados. E Deus olha para a humanidade e diz: eu não criei vocês para isso. Eu não criei vocês para viverem assim, sem propósito, sem rumo, se matando. Tudo isso é resultado da ausência do meu Espírito em suas vidas. E Deus tem um plano. A única maneira de trazer ao homem ao seu estado original, ao plano original, é se o Espírito de Deus voltasse a morar dentro do homem, como era no início em Gênesis.
E é por isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz e perdoar nossos pecados, para morrer em nosso lugar e os nossos pecados terem um pagamento válido e sermos absolvidos de toda a condenação. Você acha que Jesus veio ao mundo só para perdoar seus pecados? Você acha que Jesus veio ao mundo só para você ser salvo? Eu tenho uma notícia para você. É muito mais do que isso. Jesus veio ao mundo não foi apenas para perdoar seu pecado. O objetivo dele vir ao mundo foi para justamente, através do seu perdão, o Espírito de Deus pudesse voltar a morar em você. Jesus veio ao mundo, passou pelo que ele passou pela cruz, justamente para que o Espírito Santo pudesse retornar ao ser humano. Porque sem o Espírito Santo dentro de nós não temos vida. Porque ele é o fôlego da vida. Olha como Deus apresenta o Espírito Santo na criação do ser humano. Deus soprou o fôlego de vida. Fôlego como respiração. Você já chegou em algum ponto na sua vida espiritual que você pôde considerar a presença do Espírito Santo na sua vida tão fundamental quanto o ar que você respira? Você já chegou nesse nível? Já caiu a ficha de você entender que viver sem o Espírito Santo é igual uma pessoa viver sem ar? Tem muita gente sufocada aí nesse mundo. Agora, por que é que Deus quer devolver o Espírito Santo para a gente? Não é só para salvar nossa alma. Seria uma visão muito pequena Deus pensar só para lhe salvar. Não, é uma visão, sim, específica de amor, de atenção, que eu sou amado por Ele, mas Deus vai além disso. Deus não apenas quer salvar você. Deus, ao lhe salvar, Ele está salvando a sua missão. A intenção de Deus, ao perdoar o pecado, foi justamente resolver o problema que removeu o Espírito Santo da vida de Adão. Então, o que foi que expulsou, o que foi que arrancou o Espírito Santo da vida de Adão? O que foi? O pecado. Então, Jesus resolveu o que na cruz? O nosso? Então, resolveu o problema, o Espírito Santo agora pode voltar. Mas o Espírito Santo não voltou simplesmente só para garantir sua salvação. Ele voltou para garantir a sua missão. Porque sem o Espírito Santo você não tem visão. A visão, pelo menos, que é celestial. Porque quando Deus olha para você, Ele vê além de você. Vou dar um exemplo. Vamos falar sobre salvação. Digamos que na sua missão de vida, você ganhou 10 pessoas para Jesus. Digamos que você foi um missionário e você foi para o outro lado do planeta e agora você tenta evangelizar em um lugar fechado, oprimido por religiões, onde o evangelho não tem, onde não tem liberdade. E em toda a sua carreira de missionário, você somente conseguiu ganhar 10 pessoas para Jesus. Mas você cumpriu a sua missão. Mas quando Deus olha para você, não vê só os 10, porque esses 10 foram enviados para outros lugares e cada um ganhou 100 pessoas. Então, através de você, agora, Deus não está vendo só você, Deus já está vendo a multiplicação. E esses 100 conseguiram ganhar mais 100. E aí, nesse instante, quando Deus envia o Espírito Santo para conduzir você na missão que Ele tem na sua vida, Ele não está apenas salvando um, Ele está vendo 1 milhão de pessoas sendo alcançadas através da sua vida. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Então, Deus sempre teve o desejo dele que o Espírito Santo estivesse dentro do ser humano. O homem existiu para isso. A coisa mais esquisita para Deus, a coisa mais estranha para Deus é olhar o planeta
e ver homens caminhando sobre a face da terra sem o Espírito dele. Isso é estranho para Deus. É igual zumbi. Zumbi é morto-vivo, não é? E quem não tem o Espírito Santo, espiritualmente está o quê? Morto. Mas está caminhando sobre a terra. Aí Deus vê um monte de zumbi. E Deus diz assim, não. Eu tenho que transformar essa criatura. E só tem uma maneira. Antes de Deus derramar o Espírito, Jesus teve que derramar seu sangue. Porque a única maneira do Espírito de Deus entrar na vida de alguém é se Jesus entrasse no coração desse alguém. Até o calendário bíblico nos ensina isso. Quem lembra a festa bíblica em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja? Qual foi a festa? Pentecostes, exatamente. Bem, 50 dias antes do Pentecostes tem uma outra festa. Alguém lembra qual é? Páscoa. Ok, então Pentecostes fala do derramar do Espírito. E o Pentecostes e a Páscoa fala do derramar do sangue de Jesus, quando ele foi crucificado. Então, antes do Espírito ser derramado, o sangue de Jesus tinha que ser derramado. É por isso que antes do fogo do Espírito tem que ter a cruz. E é por isso que antes do Espírito de Deus tem que ter Jesus. Então Jesus é o único caminho para que o Espírito Santo possa ser devolvido ao ser humano. Até aqui tudo bem ou não? Então quando Jesus agora estava em carne e estava na terra, ele faz uma oração. E ele promete aos seus discípulos dizendo assim, olha, eu vou falar com o papai. Eu vou rogar ao Pai para que Ele lhe dê o Espírito Santo. Aonde está isso? Veja esse texto aqui, João 14. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus diz assim, vamos lá. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Para quê? Para quê, gente? Para estar com vocês para sempre. Ok, quem é esse conselheiro? Ele é o Espírito, versículo 17 diz, ele é quem? O Espírito da verdade. O Espírito é letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Está falando então do Espírito de Deus, não o Espírito humano. E a Bíblia diz, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Olha aí. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Quem não é filho de Deus não pode receber o Espírito Santo. Quem não recebeu o Filho de Deus não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque não vê, nenhum conhece. Mas vocês, Jesus está falando para os discípulos dele. Tem algum aqui hoje? Não. Tem algum discípulo de Jesus? Mas vocês podem receber o Espírito Santo. Porque vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. É o que Jesus prometeu. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aí, Jesus vem e diz assim, eu vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará. Ele dará a vocês. Quem pode dizer dará? Ok, essa palavra dar é a mesma que está em um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento. João 3,16. Você lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ok, porque Deus amou. Ok, Deus, quem pode dizer amou? Alguém sabe que é amado ou não? Deus amou o mundo. De que forma? Que tal fazer um gesto com o braço assim? Vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Quem ama sempre dá alguma coisa. E porque Ele amou de tal maneira, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu Jesus. E Jesus agora em carne, Ele diz assim, mas eu vou orar, porque falta um na família. Eu vou orar que Ele dê também a terceira pessoa. Que Ele dê a vocês também o Espírito Santo. E tudo que Deus tinha de mais precioso, Ele não negou para mim e para você. Ouçam, quando a Bíblia diz, e Ele dará a você o Espírito Santo, Jesus está dizendo
que o Espírito Santo é um presente de Deus. Assim como Jesus é um presente de Deus para os homens, o Espírito Santo é um presente para os filhos de Deus. Quem pode dizer presente? Presente. E quando a gente ama, a gente dá, a gente gosta de dar. E normalmente quando a gente dá um presente para alguém, não é verdade que em muitos casos, quando um presente é dado, você consegue sentir até a emoção envolvida naquele presente? Tem presente que a gente recebe que a gente até sente o amor da pessoa naquele presente. É verdade ou não? Eu lembro, semana passada, minha filha Sara, ela foi para o acampamento de crianças lá na Colômbia. E nós tínhamos que dar uma coisa para ela ter. E a única coisa que tínhamos ali naquele instante era a oportunidade de dar uma carta. Pegar um papel e escrever alguma coisa para ela. Aí eu peguei um papel, dobrei em 3 assim, igual um panfletinho, e peguei as canetas e comecei a rabiscar um monte de coisa. E eu fiz umas caretas, fiz alguns desenhos para ela. Tinha purpurina, joguei uma cola com a purpurina, achei uns adesivos, botei um adesivo, super, não sei o que, love, coraçãozinho, estrelinha. E aí eu fui espalhando por ali e eu mandei, mas assim, a coisa mais simples que você pode imaginar. Mas essa menina, quando recebeu essa carta, a guia que a acompanhou disse para mim, ela disse, pastor, Sara, quando viu a carta, ela se acabou de dar risada. E eu disse, é mesmo? Ué, ele disse, e ela perguntou, e aí, Sara, por que você está rindo? Ai, meu pai aqui tentando desenhar. Mas imagina, a coisa tão simples, mas mexeu com ela. Rapaz, aquela carta se tornou um negócio, não toque não. Não mexa não. É uma carta agora especial. Por mais que era simples, mas ao ela receber, ela sentiu a emoção. Eu não sei como a gente explica isso, mas ao ela ver os desenhos, ela sentiu a minha emoção no momento em que ela começou a abrir aquela carta. Agora pensa comigo. O Espírito Santo é um presente de Deus. E é por isso que quando você recebe o Espírito Santo, você sente a emoção de quem está dando para você. Você sente, às vezes a gente chora, às vezes a gente se arrepia como estou aqui agora. Porque é um presente que é dado com muito envolvimento. É um presente que é doado com muito sentimento. Não é, por favor, ouça, às vezes você fica pensando, meu Deus, tem pessoas que recebem o Espírito Santo, elas caem no chão, elas estremecem, elas choram, e você diz, o que é isso? Agora você está entendendo, porque é um presente. No momento em que você abriu o pacote e você recebeu o Espírito de Deus na sua vida, você sentiu tudo que o Deus Pai investiu nesse presente no momento que Ele preparou para você. Faz sentido ou não? Agora, você já recebeu também um presente que você sentiu que não tinha muita emoção envolvida, não? Já ou não? Sério? Fala a verdade. E você já deu algum presente que também não tinha muita emoção envolvida? Fala a verdade, gente. Você está na igreja, fala a verdade. Tem gente, né? Eu não estou pregando a anjo, né? Tem gente normal aqui, não tem? Eu já fiz. Eu me lembro uma vez. Eu estava num dia assim super ocupado e eu não consegui comprar um presente para a pessoa que eu estava indo para a festinha de tarde, no final do dia, Natal. E eu liguei para minha secretária e disse assim, olha, eu preciso levar um presente, eu não posso chegar lá sem um presente. Por favor, compra um presente para essa pessoa. Aí quando eu cheguei no local, já estava lá preparado, tinham deixado lá para mim, aí eu cheguei com um presente. Aí quando encontrei a pessoa, eu disse, parabéns! Entreguei o presente, falei, todo sorridente, todo me achando o máximo.
E aí eu dei assim, o presente, na hora que ele recebeu, ele disse assim, uau, que legal, é o quê? E naquela hora eu gelei, e eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu disse assim, é surpresa! Aí ele, uau! E ele abriu assim um presente, na hora que levantou, era uma camisa, gente, eu não sabia se era vermelha, se era azul, se era branca. Eu só sei que naquela hora eu orei a Deus, e eu estava pedindo ao Senhor que Ele não percebesse que eu não coloquei tanta emoção naquela doação, naquele presente ali. E é fato que, às vezes, quando a gente não sente tanta emoção, a gente às vezes não dá tanto valor. Quem é que já recebeu um presente e você nunca usou? Já? Rapaz, tanta gente assim. Quando eu fiz essa pergunta em um dos cultos da manhã, aí tinha uma pessoa lá atrás, ela dizia assim, é porque não coube, pastor. Aí eu disse, ué, então se não coube, então você teria ido lá fazer o quê? Mas se você nem se interessou em trocar, é porque aquele presente nem mexeu com você a ponto de você ter desejo de trocar o tamanho. Acontece ou não? Acontece, acontece. A gente ganha um presente, não. Que a gente não. Agora, não é verdade que quando a gente dá um presente para alguém, a gente não quer ver a pessoa usar? Sim ou não? Você sabe que tem pessoas que têm como linguagem de amor presente. Tem pessoas que a linguagem de amor, que significa a maneira como ela interpreta atitudes de amor, é por ato de serviço. Outras pessoas são por palavras de afirmação. Outras pessoas são por tempo de qualidade. Mas tem pessoas que expressam o amor através da doação, gosta de dar. E quando alguém também dá uma coisa para ela, é uma maneira que ela interpreta que ela está sendo amada. A apóstola, ela tem como uma das linguagens prioritárias dela, de linguagem de amor, é presente. E quando a gente está viajando ou está num lugar, a apóstola toda hora está isso aqui está bom para fulano, isso aqui está bom para fulano, isso aqui está bom para, isso aqui é para a filha de fulano, isso aqui é um aniversário. Rapaz, tem hora que dá vontade de pegar a carteira e botar atrás das calças. Porque é tanto presente, é tanta coisinha que ela quer levar, mas eu tive que aprender a entender que essa é a maneira como ela gosta de se expressar. E aí eu também estou enrolado, porque para ela entender a minha linguagem de amor, eu também tenho que demonstrar algum tipo de presente para ela. Agora, graças a Deus que quem tem a linguagem de amor de presente, não está atrás de presente caro. Não precisa ser nada caro. Basta ser uma lembrancinha, basta ser alguma coisa. Porque o que é importante para a pessoa que está recebendo o presente é só saber que em algum momento você lembrou dela. Só isso. Então você pode trazer um cartão. Custa quantos reais um cartão? R$10? R$5? Traz um cartãozinho, viu, meu amor? Não precisa ser caro. Basta você lembrar. E ela está dizendo, se for caro e mandar a secretária comprar, não vale. Está vendo? Linguagem de amor é assim. Ela quer que a pessoa dê. Então, quando a gente dá um presente, a gente gosta de ver a pessoa usar. Dá vontade de ver a pessoa usar. E quando a gente vê alguém usando o presente que a gente deu, a gente fica feliz. Agora imagine o Pai que está no céu. A Bíblia diz que o Espírito Santo é dom de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um presente de Deus. E quando Deus vê você, entre aspas, usando, vestindo o Espírito Santo, isso deixa ele feliz. Isso deixa ele alegre. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar hoje à tarde com cada um aqui, sobre a importância de nós valorizarmos o Espírito Santo. Que ele é um presente de Deus para mim.
Se eu ganho um presente e eu abandono ele no armário, é uma maneira que eu não estou valorizando. Mas tem gente que valoriza tanto um presente. Se você ganhar uma joia, se uma mulher ganhar uma joia, tem mulher que pega a joia, e porque é um valor, é um expressivo, ou então tem um valor sentimental tão grande, que ela pega a joia para onde? Dentro de uma caixa. E na caixa bota dentro de um papel, de uma sacola, dentro de uma bolsa, e guarda a bolsa dentro de um buraco. Porque tem que estar o quê? Guardado. Se está guardando aquele presente, é porque a pessoa deu o quê? Valor. Sim ou não? Me explica ou não? Qual é a outra forma que podemos valorizar o presente de alguém? Usando. O que mais? Mostrando para os outros. Uma boa. Alguém aqui tem uma ideia? De que maneira a gente pode demonstrar que damos valor ao presente de alguém? Não ouvi. Fala de novo. Sendo grato, uma boa. Agradecendo, não é? Retribuindo, devolvendo, ótimo. Zelando, guardando, tudo isso. Agora, vamos atribuir todas essas ideias ao presente de Deus para nós. Vamos partir de um princípio nesse ano, o ano do derramar do Espírito, de que eu ganhei um tremendo presente dos céus. E o Espírito Santo agora foi devolvido à minha vida. E agora ele está aqui. Eu quero valorizar esse presente. Eu vou guardar, eu vou proteger o Espírito Santo no sentido de não quero que ele se ofenda, não quero que ele se machuque, não quero que ele se entristeça. Não é verdade? Eu vou ser grato, vou agradecer a Deus pelo presente de quem? Do Espírito de Deus em mim. Vou falar para os outros. Já viu alguém dizer assim, olha aqui que eu ganhei? Tem gente que faz, né? Olha aqui que eu ganhei, olha aqui o que eu ganhei. Falar do Espírito Santo para alguém é uma maneira que você está demonstrando que valoriza o presente. E usar. Eu sei que usar o Espírito Santo fica meio estranho, mas dentro da analogia de como se fosse uma camisa. Uma camisa. Você vestir, se vestir, conforme tem até uma expressão na Bíblia, revestivos de Jesus Cristo. Se você ver alguém usar uma camisa que você deu todos os dias, se você deu uma camisa para alguém e ela está usando a camisa todo dia, que mensagem você está entendendo? Que ela não tem nenhuma outra, né? Na verdade, você está entendendo que ela o que? Ela gostou do presente. E é isso que devemos fazer nesse ano. Todos os dias, reconhecermos o valor do Espírito Santo. Lembrando que a Bíblia o apresentou ao homem em Gênesis como o fôlego da vida. Que sem ele é como um homem que não consegue respirar. Que ele é tão importante quanto o ar que respiramos. E como eu posso valorizar? Reconhecendo que ele está comigo todos os dias. Gente, lembre o seguinte. A família real, ela é composta por 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Onde está Deus Pai? Onde ele está, gente? No céu. Ok? Um dia Deus Pai enviou o seu Filho à terra. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ressuscitou e depois da sua ressurreição, ele retornou aos céus. E a Bíblia diz que ele se assentou aonde? À direita de Deus Pai. Então, onde está Jesus? À direita de Deus Pai. E quando ele subiu,
ele rogou ao Pai, e o Pai agora enviou a terceira pessoa da sua família ao mundo. E enviou o Espírito Santo. Então Deus Pai está no céu. Deus Filho está no céu. Mas Deus Espírito Santo está onde? Na terra. Está aqui conosco. Então, dos três, se é Ele que está aqui, eu aconselho você a conhecê-lo melhor. E eu ainda lhe dou um outro encorajamento. É que quando você estiver em seus momentos de oração, inclua o Espírito Santo na sua conversa com Deus. Você pode orar dizendo: Deus, obrigado por tudo. Ótimo, continue. Você também às vezes diz: Jesus, obrigado. Jesus, me abençoe. Amém. Mas não fale apenas com o Pai, às vezes citando Jesus, mas às vezes nunca falando com o Espírito Santo, que está aqui. Comece a criar um costume, um hábito em você dizer: Espírito Santo, obrigado por esse dia. Levante-se de manhã e diga: bom dia, Espírito Santo. Santo Espírito, eu estou indo ali naquela entrevista, me ajude. Porque é uma maneira de você se conscientizar de que esta terceira pessoa está aqui com você nesse mundo. Recebe, não? Eu lembro quando eu comecei a fazer isso, vários anos atrás. E para mim era tanto esquisito, mesmo que eu tinha crescido em igreja, filho de pastor, mas eu falava com Deus, citava o nome de Jesus, mas quando eu descobri que o Espírito Santo era uma pessoa que estava aqui no mundo para eu ter contato com Ele, então eu disse: então eu vou começar a falar com Ele como uma pessoa, eu vou chamar Ele pelo nome. E eu comecei a chamar o Espírito Santo. No início era estranho, parecia que não era uma coisa assim, uma pessoa desconhecida, de fato era para mim. Mas aos poucos eu fui me acostumando e eu fui conhecendo melhor, até se tornar meu melhor amigo. Eu lhe prometo, eu lhe garanto, você jamais vai conhecer alguém tão belo, tão lindo, tão paciente, tão generoso. Não tem ninguém igual ao Senhor. É a pessoa mais linda que você vai conhecer nesse mundo. Vale a pena a gente se dedicar para Ele. Lembre-se, Ele é um presente. Valorize esse presente. Não considere esse presente como uma camisa que está lá no último cabide lá do seu armário. Passando às vezes um dia inteiro sem falar com Ele. Às vezes passa uma semana inteira sem chamar seu nome. Esse ano, Deus quer derramar o Espírito dele sobre nós. E a maneira de nós recebermos isso é valorizarmos que Ele é um presente dos céus para a nossa vida aqui na terra. Quem é que é agradecido a Deus por dar tamanho presente para nós? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos orar, vamos ficar em pé nesse momento. Por hoje já está bom. Vamos agradecer. Como eu disse, um ponto de partida de que o Espírito de Deus é um presente. Não se esqueça do que você ouviu hoje. A razão porque Jesus veio ao mundo e passou tudo o que Ele passou, não foi só para perdoar nossos pecados, foi para devolver o Espírito Santo ao homem. E agora o Espírito Santo devolvido, Deus pode resgatar a nossa missão. E a nossa vida ter sentido, nossa vida ter propósito, nossa vida ter um destino.
Deus quer resgatar o destino dele em você. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Quem aqui pode levantar as mãos outra vez para o Senhor? Levantando as mãos em gratidão a Deus que está no céu, que derramou sobre nós o melhor presente que o homem poderia receber. Começando com Jesus. E depois de Jesus, o seu próprio Espírito. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse presente tão generoso, tão maravilhoso. Ninguém merece. Eu não merecia receber algo tão precioso. Mas estamos aqui para dizer que precisamos do Espírito Santo. E nos perdoe, Pai, por momentos da nossa vida que não demos o valor que Ele merece. Por dias que ignoramos Sua presença, não lembramos que estava sempre ao nosso lado. Mas, Senhor Deus, nesse dia, queremos, ó Deus, colocar nosso coração em linha com a Tua palavra e reconhecer que o Teu Santo Espírito é muito precioso para nós. É o nosso fôlego de vida. É como o ar. É tão importante, até mais que o ar que nós respiramos. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Você pode dizer isso? Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Com mãos erguidas, outra vez, comece a dizer: obrigado, Deus, pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo. Agora fale com Ele diretamente. Diga: Espírito Santo, obrigado por aceitar entrar na minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Fale com Ele diretamente. Chame o nome dEle. Diga: Espírito Santo, obrigado por estar comigo, por estar em mim, por nunca me deixar, por falar comigo, por estar do meu lado, por me livrar de perigos. Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor. Diga isso: Espírito Santo, esse ano eu quero te conhecer melhor. Independente da minha experiência, independente do que eu já sei, eu sei que tem muito mais para eu descobrir. E eu quero que esse ano seja o ano da minha descoberta. O ano que eu vou dar o maior valor da minha vida a esse presente do céu. Eu te agradeço, Senhor. Santo Espírito, eu te amo. Você consegue falar isso? Pela fé, diga: Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo. E eu quero viver para ti. Eu quero que você seja meu melhor amigo. Tu és o melhor presente que eu já recebi. Querido, pessoas podem nos dar roupas, acessórios. Tem gente que dá até carro e casa de presente. Mas tenha certeza que não há nada nesse mundo que possa superar o presente de teu Espírito Santo outra vez dentro do homem. Não há nada melhor do que isso. Não há nada.